Aleluia. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato louvamos a Ti, Senhor. Esse é o nosso anelo, de fato cooperar com a edificação da Sua casa. Senhor, nós queremos crescer, ser úteis a Ti, até que a Tua vontade, Senhor, possa ser feita. O Senhor quer uma casa, ou para ter um descanso, ou para achar prazer. Nós queremos ser esses, Senhor, que são úteis a Ti, até que o Senhor faça de cada um de nós, de fato, um cooperador, um vencedor, que vai trazer o Senhor de volta, que vai dar o que o Senhor precisa, o que o Senhor deseja. Senhor, uma casa maravilhosa, cheia de desfrute. Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. O coração do Senhor, irmãos, ele é um coração alargado, que tal ponto que ele escolheu cada um de nós para podermos participar desse plano. Eu falei uma vez com um irmão que se eu fosse Deus, eu não me escolheria. E por assusto, eu assustei com a resposta que eu recebi. Foi uma resposta muito sábia e com certeza foi de Deus. Quando eu falei que se eu fosse Deus, eu não me escolheria, ele falou: você não estaria apto a ser Deus. Deus nunca falha. Seu desejo vai se concretizar. Mas para isso, Ele quer contar conosco para sermos esses cooperadores. Vamos ler junto o título da mensagem? Pedras vivas para edificação. Aleluia. Nós somos essas pedras vivas para Deus edificar a sua casa. E isso é algo maravilhoso, porque Deus pode contar conosco para fazer algo maravilhoso. E, irmãos, isso só é possível por quê? Porque um dia nós recebemos uma semente santa. Primeira epístola de Pedro. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Capítulo 1, versículos 23, vamos ler juntos? Pode. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós recebemos uma semente incorruptível. E essa semente entrou para dentro de nós com o objetivo. Deus tem uma meta, tem um propósito. Por isso Ele colocou essa semente santa no nosso coração. Por isso que nós cantamos, a semente ela deve crescer em nós, até que o Senhor alcance toda a nossa alma, todo o nosso ser, para que a vontade dele possa ser feita. Essa semente, irmãos, ela tem que alcançar nossa mente, alcançar nossa vontade e também alcançar nossa emoção. Essa semente ela é tão preciosa que ela é nada mais, nada menos que a vida de Deus em nós. João 15, o versículo 5. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Amém. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós fazemos parte, né, dessa videira maravilhosa, que é nada mais, nada menos que o nosso amado Senhor. E Ele nos colocou nele com esse objetivo. E esse objetivo é que, por meio de nós, Ele possa frutificar. Fazer com que o que está no seu coração vire uma realidade. Mas o que é maravilhoso é que eu faço parte desse plano. Ele vai frutificar, mas ele vai frutificar por nosso intermédio. Sem mim, nada podeis fazer. Estar sem o Senhor, irmãos, é estar sem a sua palavra. Por isso, cada um de nós precisa aprender a valorizar mais
a sua palavra. A palavra que o Senhor nos fala é essa semente que entrou em nós. Primeira Epístola Tessalonicenses 2,13. Fala da reação que os tessalonicenses tiveram, e a mesma reação nós precisamos também ter. Porque a palavra, ela precisa operar em mim, mas vai depender muito de como eu tenho um relacionamento com ela. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Aleluia! Aleluia que nós cremos. Então a palavra, ela começou a operar na nossa vida. O dia que nós aceitamos o Senhor, essa palavra começou a agir. E ela continua agindo até os dias de hoje. E o Senhor espera que ela haja até a sua volta. Até que nós possamos nos tornar esses vencedores, que com certeza vão trazer o Senhor de volta. Mas se eu, irmãos, não aprender a usar a fé, eu não vou conseguir ter esse poder que Deus tem e que pode operar na minha vida. Efésios 1. Ele mostra quão precioso é esse poder e ao mesmo tempo magnífico. A magnitude dele. Efésios 1, 19. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Seu poder é grandioso, mas eu preciso crer. Se eu não creio, esse poder é grande, mas ele é inoperante na minha vida. Se eu sou incrédulo, eu não tenho como ser usado pelo Senhor. O Senhor não consegue fazer nada por meu intermédio. Porque a palavra é poderosa, mas eu preciso crer. Amém. Lembra de Pedro? Quando ele olhou para o Senhor, ele conseguiu andar pelas águas. Ele creu. Jesus falou, vem Pedro. Pedro andou sobre as águas. É algo impossível aos olhos dos homens. Mas para Deus não existe impossível. E nós precisamos aprender a confiar no que o Senhor diz. No momento em que ele perdeu a fé, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a afundar. Mas aleluia, ele arrependeu, clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu. Precisamos aprender, irmãos, a ser esses que buscam socorro no Senhor por meio da sua palavra, que ela vai mudar a nossa história. Se eu estou numa situação difícil e eu busco a palavra, essa palavra vai operar em mim e vai transformar minha vida. Oh, Senhor Jesus, o que precisa acontecer conosco? Hebreus capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Os versículos 18 e 19. Depois vamos ler também o 4, 1 e o 2. Vamos ler de uma vez juntos. Amém. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Como é importante a fé, né, irmãos? Mas eu só vou obter fé se eu valorizar a palavra, se eu buscar a palavra. Quanto mais eu desfruto da palavra, mais fé eu vou adquirir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu tenho fé ao desfrutar dessa palavra, e ao mesmo tempo, essa palavra vai me levar cada vez a desfrutar mais do Senhor. E vice-versa, né? Eu desfruto do Senhor, ganho mais fé. Se eu tiver essa reciprocidade, isso vai acontecer algo maravilhoso comigo. Eu cada dia mais vou me tornar uma pessoa útil ao Senhor. Primeira epístola de Pedro, vamos entrar nele agora. De novo. O encargo dessa semana. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Despojamos, aleluia. Senhor Jesus. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, despojando-os de tudo maldade, dolo e hipocrisia. Tem muita coisa, irmãos, que existe em nós e quer tirar cada vez mais proveito e nos afastar mais do Senhor. Mas quando essas coisas são eliminadas, Deus consegue fazer uma obra grandiosa na nossa vida. O que é maldade? Maldade e malignidade provém do diabo, de Satanás. Ele quer colocar no nosso coração algo que vai nos afastar de Deus. Então eu preciso ter sabedoria para enxergar quando o inimigo de Deus está agindo. Eu preciso tomar cuidado também com o dolo, que significa engano e astúcia. Então, muitas vezes existem situações que podem nos enganar. Mas se eu estiver buscando a palavra, desfrutando da palavra, eu não vou ser enganado. Eu vou permanecer naquilo que Deus quer, que é cada vez mais alimentar da sua palavra. Oh, Senhor Jesus. E eu também não posso ser uma pessoa hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma forma teatral de aparecer o que não é. Eu não posso ser um hipócrita. Diante dos irmãos, eu mostro que eu sou uma pessoa espiritual. Mas eu sair para longe, eu faço a minha bagunça, faço a minha festa, de tal forma que as pessoas falam que eu não sou um cristão. Mas isso não pode acontecer conosco. O que nós estamos na reunião da igreja, nós somos em casa, nós somos na sociedade, porque o Senhor é conosco. O Senhor está dentro de nós e não deixa de operar nas nossas vidas, porque Ele quer se manifestar. Mas vai depender do seu e do meu apetite. O versículo 2 falou, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu não sou pai, mas eu vi várias crianças crescerem na minha casa. E eu vi vários choros de menino porque estavam com fome. E pelo fato de se alimentarem, as coisas mudavam de figura. Aí a mãe sabe até discernir. Esse choro não é um choro de dor de barriga, é um choro de fome. Esse outro choro é choro daquele outro. Mas todas as vezes que a criança tem fome, a mãe está preparada para dar.
Esse desespero, irmãos, precisa estar em nós. Amém. Desespero pela palavra. Nada há mais importante para um cristão do que a palavra de Deus. Porque pela palavra Deus dá conta de fazer a obra. Hebreus fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível vem existir das coisas que não aparecem. Então a palavra ela é poderosa. Mas ela quer ser poderosa nas nossas vidas. Oh Senhor Jesus. Por isso, irmãos, tomemos cuidado com toda aparência, mas também tomemos cuidado com o último item aqui negativo, que está relacionado à inveja. Aqui o Senhor ele falou isso por quê? Porque embora nós vejamos o sucesso dos irmãos, a graça dos irmãos, nós precisamos aprender que a bênção do Senhor é sempre positiva. Amém. Quando o Senhor ele usa alguém, ele quer usar esse alguém para produzir bênção. Por que o Senhor está usando os jovens hoje em dia, está usando as crianças? Porque eles estão aprendendo esse segredinho aqui, que é alimentar do genuíno leite da palavra. Amém. E por alimentar, a vida deles está crescendo, estão sendo os canais que estão na linha de frente da batalha, alcançando muitas pessoas e levando essas pessoas a tocarem no coração do Senhor. E esse caminho Deus espera, irmãos, que cada um de nós tenha. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Uma coisa que eu queria falar é o poder do leite. Tudo que o leite tem, o materno tem, é o crucial para o crescimento da criança. Às vezes você vê uma criancinha e ela só mama. Mas é aquela criancinha gordinha. Mas por quê? Ela está recebendo tudo que ela necessita. Então, eu preciso ser esse, irmãos, que busca a palavra e eu vou ganhar tudo que eu necessito. Tudo que eu necessito para negar a vida da alma. Tudo que eu necessito para ser submisso ao Senhor. Tudo que eu necessito para seguir esse mover de perto. Então, tudo eu vou ganhar. Mas vai depender da minha reação. Como eu estou com relação ao que Deus quer dar? Como eu estou com relação ao que Deus quer fazer? Oh, Senhor Jesus, que tenhamos esse coração. Não? Vamos ler de novo? Capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse precisa ser o meu desespero. Vamos, irmãos, fazer uma oração pessoal? Vamos pedir ao Senhor para colocar no nosso coração esse desespero? Vamos usar um minutinho? Pedindo ao Senhor para mudar a nossa história. Aumentar nosso apetite com relação à palavra. Porque só assim Deus vai conseguir fazer uma obra na nossa vida. E essa obra, ela vai conseguir fazer o que Deus deseja. Que é obter uma casa. Obter um lar. Que não é qualquer coisa. É aquilo que Ele tanto deseja. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, aleluia. Esse leite é um leite sem dolo. É um leite que não é falsificado. A palavra genuíno aqui é adolos, que significa sem adulteração. Não é falsificado, não é de mentira, mas é um leite puro. E o que é puro? Com certeza está na palavra. Oh, Senhor Jesus. Essa transformação, irmãos, Deus quer fazer na nossa vida porque Ele quer se sentir à vontade.
Muitas vezes, Deus ainda não se sente à vontade na minha vida, porque eu não lhe dei o espaço suficiente no meu dia a dia. Eu ainda tenho muitos propósitos diferentes, muitas metas diferentes, muitos desejos diferentes, e Ele precisa realmente ganhar mais espaço em mim. Quanto mais eu alimentar, mais eu vou estar sendo edificado. Mais a sua vontade vai virar uma realidade também na minha vida. Até que vai chegar o ponto em que louvado seja o Senhor. Ele conseguiu prazer, conseguiu descanso, conseguiu satisfação. Porque isso é o que Deus espera, irmãos. Deus não precisa de uma casa, um templo físico. Deus precisa de uma casa espiritual. E essa casa espiritual, Ele obtém com a edificação dessas pedras. Cada um de nós é uma pedra. Por isso, lá no Evangelho de Mateus, quando ele chamou Pedro, ele o chamou Simão, chamou ele de Pedro, né? Perdão. Simão, Pedro. Simão, um homem natural. Mas Pedro, um homem que começou por uma transformação. Agora Deus está fazendo essa obra para edificar Pedro nele. Amém. Cada um de nós é um Pedro. Amém. Um Pedro que está sendo trabalhado para que a vontade de Deus seja alcançada. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos dê graça de sermos fiéis a Ele, de darmos mais espaço para a sua vontade ser feita na nossa vida. Oh, Senhor Jesus, sem o Senhor não vamos dar conta do recado, mas com o Senhor, louvado seja Deus. Ele vai poder levar a cabo o que está no seu coração. Produzir uma casa, mas o que é mais importante, nós vamos fazer parte dessa história. Louvado seja o Senhor. Que já estamos estudando e desfrutando há um semestre, né? O tema geral é Palavra da Vida, Comunhão da Vida e as Pedras Vivas para a Edificação. Vamos falar de novo? Palavra da Vida, Comunhão da Vida e as Pedras Vivas para a Edificação. Aleluia! Senhor Jesus, pedras vivas para a edificação. Não era bem assim a nossa história, né, irmãos? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Era pedra bruta, pedra inútil para qualquer tipo de edificação. Éramos como Zacarias, no capítulo 3, fala de Josué, um tição tirado do fogo. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele mudou a nossa sorte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa das suas muitas misericórdias, ó Senhor, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso foi o que aconteceu. Por isso que Pedro fala que fostes resgatados do vosso fútil procedimento e fostes regenerados de uma semente incorruptível. Então, nós agora somos pedras vivas porque teve um trabalhar de Deus. E você pode abrir todo o seu fôlego e dizer que Deus é bom. Declarar a bondade de Deus. Deus é bom a todo tempo. Ele é o único construtor que não olhou a qualidade do material. Ele arriscou, mas aquele começou uma boa obra em nós, há de findar. E Ele é poderoso, irmãos. Então nós começamos a falar dessa obra redentora do Senhor. Nós já começamos essa noite louvando o Senhor, que o semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. Quando você louva e adora o Senhor com esse hino, você lembra de Mateus 13, que fala que Jesus é este semeador, que saiu a semear a semente santa. A semente ali é a palavra de Deus. E a terra é o coração das pessoas. Ó Senhor Jesus, realmente o semeador saiu a semear e um dia essa semente caiu no meu e no seu coração. Aí nós tivemos a oportunidade de ser regenerados. Nós nascemos de novo.
Por isso que nós precisamos despojar da velha vida. Por isso na epístola de Pedro fala, despojar de tudo do velho homem, essas coisas tudo ruim aí, ó, de maledicência, maldade, dolo, adolo, de tudo isso, todas as coisas adulteradas que pertencem à velha semente, à velha vida. Mas nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados do fútil procedimento. E agora nós podemos desejar o genuíno leite espiritual. Esse sim, ele não tem nada de dolo. No original grego, genuíno é adolo. Alguns falam ádolos, porque a palavra está no grego. Mas a letra A antes significa uma negação. Então, adolo é como se fosse sem dolo. Por isso que é genuíno, sem mistura, sem nada. A palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer isso. Amém. Irmãos, por isso que a nossa atitude tem que ser uma atitude diferente com relação à palavra. Nós precisamos desejar realmente ardentemente. Amém. Mas nesta semana, o profeta, o canal, o homem que Deus tem usado nessa terra, que está um pouco à nossa frente, revelou uma palavra maravilhosa. Eu preciso crer. Mas não é tão simples crer. Eu preciso de poder para crer. Aí quando eu tenho poder para crer, eu tenho fé. Aí a palavra opera eficazmente naqueles que creem. Por quê? Porque quando você fala a semente do reino, quando você fala do reino, você lembra de quê? De autoridade e de obediência. Jesus, em Lucas, capítulo 8, fala que ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino. Uma coisa é o evangelho da graça. Fostes regenerados de semente incorruptível. Ou seja, no momento que você confessou com sua boca, creu no coração, declarou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é um material destinado a edificar a casa de Deus. Mas o evangelho, isso é o evangelho da graça. O evangelho do reino é o evangelho do governo. Quantas vezes, na nossa experiência, nós já declaramos que nascemos de novo, aceitamos o Jesus, fomos regenerados dessa semente, mas temos problemas em obedecer. Temos problemas em que Cristo nos encabece. É porque eu não desejo ardentemente essa palavra, e essa semente, ela não cresceu, ela precisa crescer e multiplicar. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, mas ele é produtivo. O agricultor, Deus é o agricultor. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E permanecendo nele e ele em nós precisamos dar frutos. Então, o agricultor, ele quer fruto, ele quer resultado. Então, mas para ter fruto, uma planta, ela precisa crescer. Mas para crescer, eu preciso do genuíno leite espiritual, que vai dar o crescimento, não é isso que fala? Vamos voltar lá na primeira epístola de Pedro, da palavra sem mistura. E onde que está nessa palavra sem mistura? Senhor Jesus. Primeira de Pedro 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa salvação é a salvação plena de Deus, espírito, alma e corpo. Porque para salvar o seu espírito, a obra redentora, Jesus fez tudo por nós. Aí nós aceitamos e aí nosso espírito já é regenerado. Mas a nossa alma, olha que ela tem um problema. Vamos voltar um pouquinho aí no capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal
não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Versículo 23. Pois fostes a qual vive e é permanente. Irmãos, mas a vida precisa crescer e a minha alma precisa ser salva. Mas ela só é salva pela obediência à verdade. Mas para eu obedecer a verdade, eu preciso crer. Crer e obedecer. Tem uma igreja que é modelo para nós, a igreja na cidade de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 13. Irmãos, anotem, por favor, esses versículos, que Deus ele tem falado muitas vezes, de muitas maneiras. Hoje ele tem nos falou aos nossos pais pelos profetas. Hoje ele tem nos falado através do seu Filho, e seu Filho é o Espírito, e o Espírito está sujeito aos profetas, e todos podeis profetizar. Ó Senhor Jesus! Então nós podemos ruminar essa palavra. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, realmente a palavra ela é poderosa, ela tem um poder, ela opera eficazmente, mas daquele que crê. Eu só vou obedecer à verdade se eu creio. Se eu creio em Deus para estar seguro, segundo Crônicas 20:20, e eu creio também nos profetas para que haja prosperidade. Mas muitas vezes eu insisto em não crer. Claudinei leu Hebreus. Aquele povo de Israel não entrou no descanso porque não creram em Deus e nem creram nos profetas. Eles mataram os profetas. Ó Senhor Jesus! Mas eu insisto em não crer. Aqui a igreja em Tessalônica, irmãos, era um exemplo de fé. Eles, claro, primeiro, eles adoravam, tinham fé em Deus, mas tinham fé também nos profetas usados por Deus. Está claro demais aqui, irmãos. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarecem e dá entendimento aos simples. Eu tenho que ter simplicidade como uma criança e desejar ardentemente. Mas eu fico na mente. Será que o sujeito é usado por Deus ou não? Irmãos, para com isso. Confere o que ele fala com a Bíblia. Se você buscar a Bíblia, se você se dedicar, Deus também vai te usar como um canal. Sabia que você pode ser a única Bíblia, muitas vezes, que seu amigo e sua amiga vai ler na vida? Mas se você acha que a pessoa tem que ouvir só Deus, nunca que seu amigo e sua amiga vai chegar a Deus através de você. Ó Senhor Jesus! Irmãos, a minha alma, ela só vai ser salva pela obediência à verdade. Eu preciso de poder, irmãos, para obedecer. Eu preciso de fé para obedecer. E essa fé está na palavra. A fé, eu preciso do ouvir da fé. Não só o ouvido físico, mas o ouvido espiritual. O ouvir da fé. Não é por lei, não é por regras, não é nada, irmãos. É o exercício do Espírito. Aí a fé ela é poderosa para salvar a nossa alma, mas ela só vai salvar se você for obediente à verdade. E mais, olha que bonito na igreja de Tessalônica, no capítulo 1, no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Eles tinham muita fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, olha, no tocante a nós quem?
aos profetas, aos missionários, aos apóstolos. No caso, Paulo e os cooperadores. Ó Senhor Jesus. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos crer em Deus para estar seguro e crer nos seus profetas, crer no homem de Deus, porque isso vai salvar a nossa alma. Mas eu tenho dificuldade em crer, porque ele é homem como eu, sujeito às fraquezas, mas Deus quis assim, até para nos testar. Muitas passagens na Bíblia. Miriam era profetisa, irmã de Moisés. Moisés, o libertador, mas era falho também, tinha suas falhas. Mas era a boca de Deus, era o homem. Eles tinham que ouvir a Moisés, porque Moisés tinha comunhão direta com Deus. Ó Senhor Jesus. Mas Miriam um dia disse, acaso Deus fala só para o seu meio? E fala também. Aí os irmãos falam, Deus será que fala só através de um canal? Não, irmãos. Deus, ele fala muitas vezes, de muitas maneiras. Na igreja de Monlevade, então, é só você abrir o seu coração, exercitar o seu espírito, e Deus vai falar demais com o seu. Amém. E você vai poder falar com os irmãos. Mas, para estar à frente, conduzindo um rebanho, precisa de caminhar um pouquinho mais. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa simplicidade de reconhecer. O próprio Jesus falou, se nós não convertermos como as crianças, nós não vamos entrar no reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Por causa da simplicidade. Ó Senhor Jesus. Senhor, eu preciso crer e obedecer. Abrir meu coração. Ser essa boa terra que produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mas aqui o Senhor já consegue mostrar para nós que realmente nós éramos materiais imprestáveis. Vamos ler lá, porque a gente se identifica com essa passagem também. Vamos ler Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, irmãos. Pode aí dar um ré aí, chegar até Mateus, depois Malaquias. Porque você está vendo a epístola de Pedro, então dá um ré aí. Aí você vai chegar até Mateus, Malaquias, Zacarias, não é isso mesmo? Senhor Jesus, aleluia, Zacarias, Senhor Jesus, aleluia, vamos ler, vamos ver, Senhor Jesus, Zacarias no capítulo 3, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, é importante anotar esses versículos para depois você lembrar. Nós estamos falando de edificação, a mensagem de hoje é pedras vivas para a edificação. Essa edificação é uma construção. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele fala, de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício. Sois vós. Então, nós somos lavoura, cooperadores, ou seja, nós operamos juntamente com Ele. De Deus nós somos cooperadores. Nós operamos juntamente com Ele. Somos lavoura de Deus. A semente santa em cada coração tem um aspecto da vida orgânico. A semente santa é o próprio Cristo. E Ele é a videira, o Pai é agricultor, nós somos os ramos. Então é algo vivo, tá certo? Mas também nós somos edifício de Deus. Lembra aí uma construção, uma casa, tá certo? Pedras vivas, então, para edificação. Mas nós éramos materiais imprestáveis, nós já sabemos disso. Mas Ele, através da semente santa, através de crer na palavra, a palavra tem o poder de nos transformar e salvar nossa alma, porque a gente obedece à verdade. Então, estão vindo comigo? Acho que estou muito rápido, né? Mas você está sendo transformado de um material inútil para um material útil. Numa construção, você tem que reunir os materiais. Eu estou aqui reunindo os materiais. E aí Ele está nos transformando, pela obediência à verdade, para se tornar uma pedra viva para uma construção nobre.
que é uma construção espiritual, que é a casa de Deus. E Deus, ele quer casar. Isaías fala, João, que o teu marido, o teu criador é o teu marido. O teu criador é o teu marido. A igreja é a noiva. E quem quer casar, né, Marina? Quer casa. Quem quer casar, quer casa. Jesus quer casar, Deus quer casar, ele quer uma casa. Por que ele quer uma casa? Porque a casa é um lugar onde a pessoa se sente à vontade. Porque a casa é um porto seguro. Porque uma casa, você pode passear nos lugares maravilhosos. Irmão, você passa ali, nos primeiros dias parece incrível. Você não quer nem voltar para casa. Mas vai passando um tempo ali, você vai sentindo uma saudade, né? É ali do seu sofá, da sua cama, porque você se sente à vontade, irmãos. Você tem liberdade. Deus quer uma casa. E você é esse material. Para ele se sentir à vontade. Para ele reinar. Lembra do Pai Nosso? Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Reino, irmãos. Reino é uma esfera. Reino é uma esfera onde Deus governa. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino não está acolá, nem lá. Está dentro de você. Então o reino é uma esfera. Então a igreja não é um lugar físico. Ou um lugar que se vai alguns dias na semana e algumas horas. Se você se limitar à igreja nisso, nós somos os mais infelizes. Porque a igreja é uma casa. E Deus não vai morar numa casa só algumas horas na semana. Deus é uma casa, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. Então é 24 horas que ele quer essa casa, onde quer sentir a vontade. Lembra de Isaías? Anotem, senão eu não vou dar tempo de... Isaías 66, de 1 a 3. Irmãos, o céu é o trono de Deus. A terra, estrado dos pés. Que casa vocês têm uma presunção de edificar para Deus? Pode ser a mansão lá de Malibu, igual a Edmar falou na semana passada, lá na Califórnia, aquelas que pegaram fogo. Quase 100 milhões. Não chega nem porque o céu é o trono. A terra, estrado dos pés. Então como é que você pode fazer uma casa para Deus? Das minhas mãos, eu fiz tudo. Aí ele fala assim, olha... Mas a casa que eu quero, onde eu quero descansar, é um coração contrito, um espírito abatido. É aquele que ama, tem amor reverente à minha palavra. Mas por isso nós precisamos amar a palavra do Senhor. Palavra direta de Deus, a palavra revelada de Deus, a palavra falada pelos profetas. Nós precisamos amar, irmãos, desejar ardentemente. Aí nós vamos tornar essa casa. Né, do Isaías 57, 14, 15. Fala assim, olha, assim diz o alto, o soberano, aquele que habita no sublime, ele habita nos altos céus, tá certo? Mas ele habita também no coração contrito, no espírito abatido, no coração simples. Nossa, que tem amor reverente à palavra. Vamos ler, irmãos, senão eu esqueço. Volta lá. É Zacarias 3, de 1 a 9. Eu vou ler para vocês, tá? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, o enganador, o opositor, estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Você é um material imprestável, eu também, mas nós fomos tirados do fogo. Deus mudou o nosso destino. Você estava ali pegando fogo já, consumido pelo destino. Deus, ele te arrancou com um braço de misericórdia. Ô Senhor Jesus. Não é esse um tição tirado do fogo? Irmão, você tem que estampar isso na cara de Satanás quando ele vier te acusar. Eu sou um tição. Em mim, eu não tenho nem capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de mim mesmo, mas a minha suficiência, a minha capacidade, ela vem de Deus. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Irmãos, nós não somos confiáveis. Nós precisamos ter amor reverente à palavra, à oração, à imersão, à comunhão, a gravar a palavra, a inculcar a palavra, a fazer imersão.
andando no caminho, ao levantar, andando no caminho, ao deitar, ao despertar, a todo tempo. Ó Senhor Jesus! Não é esse unção tirado do fogo? Ora, Josué trajado de vestes sujas. Irmão, quantas vezes suas vestes estão sujas? A minha, muitas. Por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, irmãos. A cada manhã você pode voltar ao Senhor. Senhor, minhas vestes estão sujas. Eu tenho problema. Mas a palavra é poderosa para me purificar. Ó Senhor, eu fazendo a imersão, eu vou obedecer ao Senhor. Eu também, não só fui alvo da semente, mas eu também serei um semeador. Eu também serei um semeador. Se és membro, João, tem dom. Se tem dom, tem função. Então deves te exercitar. Ou seja, nós temos que servir a Deus. Ou seja, Deus tinha um templo, uma casa no Velho Testamento. Sabe para quê, irmãos? Esse templo é para servir Ele. O templo usado no Velho Testamento é para os serviços sacerdotais. E hoje, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós somos a casa de Deus, para que Deus se sinta à vontade, para que faça a sua vontade, mas também para que nós o adoremos, para nós servirmos a Deus. Lembra da igreja de Tessalônica, que eles converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você converteu, irmão, mas não é para ficar em casa não, é para servir o Deus vivo e verdadeiro. É para ir para as ruas, para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, ter compaixão das pessoas, é ser esse canal de bênção na sua família e na vida das pessoas. Então vamos continuar aqui, irmãos. Ó. Então, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Deus é bom todo tempo, irmão. E disse: eu ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos. Olha, irmãos, a obediência à palavra. Olha a promessa. Aquele que prometeu é fiel. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, aquele que nós somos regenerados, porque eis aqui a pedra. Nós somos pedras vivas para edificação. Eis aqui a pedra única. Estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Só desfrute, irmãos. Ó Senhor Jesus, só desfrute. Agora vamos voltar lá na Epístola de Pedro. Eu vou só ler os versículos, eles são autoexplicativos, tá bom? E aí nós vamos compartilhar em pequenos grupos. Senhor, na Epístola de Pedro, vamos lá. 1 de Pedro, que maravilha, hein? Senhor Jesus, 1 de Pedro. Vamos continuar então no versículo 3, né? Capítulo 2, versículo 3. Hoje nós louvamos também com aquele hino, né? A bondade de Deus. Quem não declarou na hora que nós estávamos desfrutando, pode declarar agora, irmãos. Olha o que fala no versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, o Senhor é bondoso. Não pode ser uma doutrina, precisa ser realidade na nossa vida. Senhor Jesus, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes,
a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos em pequenos grupos desfrutar dessa porção e o que o Deus falou para vocês também durante a semana, e depois, se der, vamos também compartilhar individualmente. Amém? Senhor Jesus.